completa, Mãe, que tem todas as vitaminas B. mãe, vamos lá? Tô gravando. Mais um vídeo aleatório. Aqui no conforto da nossa casa. No conforto da nossa casa. Olha lá, tá gravando. Tá gravando, tá. Olha o que dá pra ver daqui, ó. Dá pra ver daqui. Tá vendo? Aham. Olha que legal, cara. Olha. Sim, Vamos lá. vamos lá. O que a gente tava falando, que deu início a isso. Eita, o microfone tá alto, hein? Deixa. Vou colocar aqui assim. Que é melhor. A Bíblia e todo o universo, ele é gerado por uma autoridade. Certo. A autoridade de Deus, então é um poder político, é uma governança política. Certo. Você vê isso quando você vê o diabo, lá em Jó. A gente pode fazer coisa lá com Jó. Ele é seu servo fiel, mas é porque você ajuda ele. Você tirar as coisas dele. Sabe, é político. Aí Deus falou, só não tira a vida dele. É tudo político. Político. O que é político? Político é poder de governo hierárquico. É um presidente, é um rei, é um poder maior. E depois poder debaixo de poder e governança e administração. Tanto é que você tem pessoas no reino, pessoas que vão para o reino, pessoas que reinam e pessoas que são escravas. E as pessoas escravas, pode perguntar, tá? Mas as pessoas escravas, o que elas são? Elas estão debaixo de... De uma autoridade. Não, elas estão... Um escravo é igual uma criança. Ela faz algo por obrigação. Olha que interessante. Se você coloca um escravo e uma criança, elas são iguais. Uma criança, ela faz algo A criança por obrigação. As crianças fazem espontaneamente as coisas. Não, eu tô falando assim. Sim, aí é o filho. O filho faz as coisas espontaneamente. Mas a criança, ela deve fazer coisas debaixo de um governo, debaixo de um poder. Ela faz coisas por obrigação, porque ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela não tem... Um escravo e uma criança não tem noção e consciência. Mas o escravo que toma... Neemias. Um escravo que toma noção e consciência, ele sobe o cargo. José era escravo. Ele subiu o cargo. Ele se tornou quase rei. Cara, a história de José é a história de nós com Jesus. Nós somos o José. E as coisas como a gente faz e como deve, e como é, né? Que a história deve rolar. É igualzinho. Jesus, ele chama você quando você estiver pronto. Quando ele vê resultados, ele fala: meu espírito guiou você até aqui, agora tome posse, tome meu anel, reine, você só vai estar debaixo de mim. É isso que Jesus chama a gente para fazer. Ele chama para fazer reinar, fazer exatamente aquilo que José fez. Agiu com diligência, reinou, governou com sabedoria e inteligência. Tudo isso José fez. Deus chama a gente para fazer isso também. Tudo é político, entendeu? Então, o escravo, ele é como uma criança que ainda não aprendeu a verdade, o que é certo e errado. Mas ao ponto quando o escravo ele aprende, aprendi, entendi. Então o que você tem que fazer? Tem que fazer a coisa certa. Então vai atrás e faz a coisa certa.
E começa a fazer a coisa certa. E começa a fazer a coisa certa. E faz a coisa... Mas eu tô sendo escravo ainda. E por mais 7 anos, continue fazendo a coisa certa. Continue deixando que o fruto do Espírito venha e transforme a tua vida. Mesmo que... Por isso que a gente não é fantoche. Porque nós aqui permitimos o Espírito Todo-Poderoso, o Santo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, governar sobre a nossa vida. Porque na verdade existe o escravo e o livre, né? Tem uma metáfora, né? Existe o escravo e o livre. Mas também aplica na mesma coisa. O livre é o quê? Livre, ó, quando você ouve liberdade. Liberdade, certo? Hoje, liberdade, o exemplo de liberdade é, eu tenho um violão. Liberdade é tocar o violão de qualquer jeito. Ah, eu toco aqui, eu toco de cabeça para baixo, eu toco qualquer nota, toco desafinado, isso é liberdade? É. Não, isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Tá. Liberdade é, existem notas no violão, existe um jeito de se apertar as notas toda vez. E existe uma sequência de notas que, se apertadas corretamente, você cria harmonia. Quando você toca uma música com harmonia, com ritmo, tudo, aí você está tocando. Aí você tem... Quando você sabe todas as leis... Olha que interessante. Quando você sabe todas as leis da música, quando você sabe todas as notas, e você toca, você está liberto. Você é livre para tocar a música, a harmonia e a coisa bonita, dentro de regras. Mas se você não sabe as regras, você não é livre. Você tem que aprender as regras. Olha que interessante. Você tem que aprender as regras do violão, do instrumento, das notas de... como é que chama? Music, você tem que aprender a teoria da música para você tocar livremente. Mas enquanto você não aprende, você é escravo das regras. Você é escravo. Escravo. É verdade. Você só é livre depois que você aprende. Ou seja, uma criança, ela não é livre até que ela aprende. A criança, ela não é independente até que ela aprenda. Quando ela aprende, ela é livre. Ela é livre. Então, o livre não é libertinagem. Não é eu sou livre para fazer o que eu quiser. Isso não é liberdade. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu falei para você uns dias atrás. Tá vendo isso aqui? Eu vou dizer aqui. Todas essas empresas e esses funcionários hoje, atrás do sucesso e do dinheiro, são escravos funcionais. São escravos funcionais porque eles não são livres. Eles não são livres. Escuta, não são livres e são escravos. Eles acham que eles sabem fazer dinheiro. Eles acham que sabem viver. Eles acham que sabem fazer. Não. Eles são escravos do pecado. Por isso que bebem, embriagam-se, e fumam, e fazem o que querem, e desrespeitam. Porque são escravos. Não é porque eles sabem fazer dinheiro, sabem andar com as próprias pernas, que é liberdade. Não, é libertinagem. Libertinagem. Essas pessoas têm que ser tratadas como José. Pra quê? Pra criar caráter. Entendeu? Aí você cria o caráter na pessoa. Aí sim. Aí sim a pessoa ela começa a ter liberdade. Por quê? Porque ela sabe e entende. Deus não quer que você aprenda as leis para você ser escravo da lei. Ele quer que você aprenda as leis para você ser livre. Para ser livre. Olha que interessante. Deus não quer que você aprenda as leis para você ser escravo dela. Não é assim? Como no judaísmo, por exemplo, né? Eles eram escravos da lei, né? Pro mundo você é escravo. Toda vez que você vai aprender a vida, pro mundão você é escravo. Mas toda vez que você aprende a lei, você toca a harmonia dos céus. É. Toque a harmonia dos céus pra você ver. Você é livre, mano. Entendeu? Uhum. Pro céu, você é escravo do pecado. Ó, quando você é liberto no mundo, você é escravo pro céu.
Você é escravo. Eu sou livre, eu não tenho que estar na igreja, eu não tenho que estar na religião, eu não tenho que estar fazendo isso, eu não tenho que cumprir nada. O céu tá falando, mano, você é escravo do pecado, velho. Já você tá caindo ali, você o sol subiu, né? Tá quente. Tá o dia bom, né? Deixa só a tempestade chegar pra você ver, meu querido. Você é escravo do pecado, você vai se mutilar, você vai se suicidar. Porque você não tem o amor dentro de você. Então... É verdade, não tem amor. Você não tem amor dentro de você, você é escravo do pecado. Você vai atrás de coisas que parecem amor. E o que move o mundo é o amor. E sabe o que mais dói nessa questão? Que Deus sabe o quão bom Ele é. E Deus sabe, Deus ele sabe, inclusive o diabo. Inclusive o diabo. O diabo sabe o poder que você tem de ser igual a Deus. Eita. Porque o diabo não faz nada enquanto você não dá poder pra ele. E você só dá poder pra ele. Nós é que damos poder pro Espírito Santo. Nós é que damos poder pra ele agir na nossa vida. O Espírito é livre. Mas pra agir na nossa vida, é nós que damos o poder. Quando pecamos, damos poder ao diabo. Quando fazemos a coisa certa, damos poder ao Espírito. Então, a gente está governado pelo pecado. E o pecado manda a gente fazer e a gente faz. Agora, estar livre é você entender a Bíblia e tocar a harmonia da vida. O que é a harmonia da vida? É ser humilde, não arrogante. O que é a harmonia da vida? É você ouvir, entender e servir ao outro. E não tomar para si. E não obter. Isso não é liberdade. Você não está tocando a harmonia da vida. A harmonia da vida não é eu sou bom, eu falo obrigado e por favor. Não, a harmonia da vida é eu amo meu irmão como a mim mesmo. Eu amo a Deus porque se eu não amasse Ele, eu ia me distrair, eu ia me perder no mundo. Por isso que eu amo a Deus sobre todas as coisas. E depois eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Entendeu? Sim. Então, esse é como funciona no reino de Deus. No reino de Deus é político, é um governo por poder. Você não governa lá em cima sem poder. Ah, eu não tenho poder. Ah, então o charlatão quer vir aqui. Só porque ele quer vir aqui. Só porque quer vir. Não. O charlatão quer vir aqui, você tem que passar por testes, provas de fogo, autoridade. E outra, sabe isso que a gente vê, que a pessoa está num nível alto e que ela só vive no nível alto? Não existe. Só existe autoridade. Mãe, presta atenção. Não existe um espaço. Com Deus não existe um espaço aqui, um espaço ali. Existe a terra, onde nós vivemos. Mas não existe espaço. Existe autoridade. Onde você governa. Eu governo na terra. Eu governo na minha casa. No trabalho, não. Eu governo meu trabalho, que eu sou presidente da empresa. Eu governo aqui. Eu governo as autoridades. Eu sou pastor, eu governo as autoridades espirituais. Não sei qual é o cargo mais alto. O de Cristo, né? O trono de Deus. O todo poder. Só que os filhos de Deus que têm poder, eles também escolhem ser como Cristo, serem humildes. Mas na terra eles falam, eu governo a terra. Eu governo a terra, por quê? Porque o meu Deus falou, governe a terra, meus filhos. Ele falou assim, vamos criar o povo, vamos criar o humano, o homem e a mulher, para governarem a terra. E eles governarão a terra. Certo. Multiplicarão. Só que você não vai governar se você não tem poder. Você não vai governar se você não sabe. Você conhece as coisas primeiro, depois você governa. Pra ter autoridade, né? Ué.
Senão você vai ser um corrupto. Para ser Olha. vai ser o corrupto. Senão você vai ser corrupto e você vai corromper quem tem poder. Porque poder independe de você ser bom ou ruim, sabia? É. O poder, ele independe de se você é bom ou ruim. Porque ele é poder. Nabucodonosor, ele era assim, né? Ele era rei. Ele era o mais poderoso. Ele governava. Só ele mandava e todo mundo obedecia. Mas ele era mau, né? Hoje temos muitos corruptos que eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho autoridade e eu tenho acesso a certas coisas. Eu tenho vinho, então eu vou embebedar o povo. Isso é corrupto. Eu tenho vinho, então eu vou alegrar ao povo com humildade. Então eu vou fazer festas em comemoração ao meu Deus e não vou me embriagar. E que nenhum dos meus se embriaguem. Isso é liberdade. E isso é governo. Não se dá cargo para corrupto. Mas como tem corrupto poderoso, os corruptos poderosos dão governos e autoridades para outras pessoas. Sem saber, sem ter conhecimento, sem ter nada. Mas Deus não, ele fala assim, você só vai governar com conhecimento. Eu não vou deixar você governar sem conhecimento. Então aprenda. Qual era a outra pergunta que você tinha? Acho que a gente sanou a todas, né? Exatamente. Você tem mais alguma pergunta? A pergunta vai surgindo conforme você vai explicando. Aí vai surgindo a pergunta e eu interrompo você. Que é quando você fala que eu tô com TDAH, que você não fala na hora e esquece depois. Mas sanamos as perguntas que você tinha. Qual era a pergunta que você tinha? Que a gente começou a falar. Eu falei sobre... o Isaac, né? Isaac e Jacó, a minha indignação, né? A minha indignação é de saber que, por exemplo, como é que pode de dentro de um ventre sair uma pessoa boa, mas uma pessoa má? Que nem Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Aí nasceram 2 filhos. Um bom e um mau. Um bom e um mau. Um com pensamento bom, um com coração bom, coração mau. Jacó teve 12 filhos. Que também. Só que Jacó só teve um filho que ele amava muito, que era José. Os outros, Jacó não amava muito, por quê? Mas aí no meu pensamento vem, porque José era um menino obediente. E os outros eram rebeldes. Porque os outros filhos de Jacó não eram obedientes como José. Trabalhador como José. Mas José era um menino. Era um menino. Os outros já eram os homens. Mas era ele. Então, você tem que ver. Os filhos de Jacó, eles são pesados, cara. Por quê? Porque os caras estavam mexendo com a irmã dele. Eles mataram um povo inteiro. Sabia disso? Tá lá na Bíblia. Os caras estavam mexendo com as irmãs dos filhos de Jacó. Os caras de Jacó falou: não, vamos deixar esse povo. Não, o que tá mexendo com a nossa irmã? Vamos lá. Falaram assim: se você quer casar com as nossas irmãs, você vai ter que se circuncidar. Todo o seu povo vai ter que se circuncidar. Cara, os caras pegaram e falaram: não, então a gente vai converter pro seu Deus e todos os homens vão se circuncidar. Olha isso, converter um povo inteiro. Os homens, 3 dias na cama com dor, os caras foram lá de noite e mataram todos os homens. Nossa Senhora. Esses são os filhos de Jacó. Então, você sabia disso, não? Então, não tô lembrada disso aí, não. Então quer dizer que eles estavam... Não, eles eram doidão.
Eles eram tudo doidão. Então, Entendi. jogar o filho que o pai tanto amava era fácil. Agora você pensa, Jacó. Jacó tinha um irmão, Esaú, que vinha de Isaac. Isaac era a promessa. Ou seja, o que você tem aqui? Não, Davi vem depois, né? Não, Esaú. Olha o que aconteceu. A história de Jacó e Esaú... Eles eram irmãos, gêmeos. Calma. A história de Isaac e de Esaú... Você acha que os filhos dele não ouviram? A história está escrita na Bíblia até hoje, todo mundo escuta. Você acha que os filhos dele não ouviram? O que os filhos dele queriam? A bênção do pai. Por quê? Jacó roubou a bênção de Esaú. Os irmãos de Jacó os irmãos de José falaram assim: eu quero a bênção. E o pai vai dar a bênção para José. Nós é doidão, vamos tacar ele lá e falar que comeu ele. E foi um animal selvagem. Então eles já eram doidão. Não mudou nada. Eles já eram doidão. Então, eles foram... Eles queriam a bênção do pai. Na verdade, eles eram justiceiros, né? Eles eram justiceiros. Eles queriam a bênção do pai. E pai falou assim: pai vai dar a bênção para José. Vamos matar ele. Essa é a maldição já de Jacó e Esaú. Jacó roubou, Esaú queria matar. Como Esaú não matou Jacó, os irmãos de Jacó, que era o sangue, tinha o sangue da família de Esaú, a raiva de Esaú caiu sobre José. Caiu sobre José. Por quê? Porque Esaú queria matar, só que Deus falou: não vai matar. José, a mãe de Jacó falou: corre. A mãe de Fuja. Não, a Raquel é a mulher de Isaac, não é? Raquel é a mulher de Isaac. Confundimos os nomes, né? A Raquel falou: nossa, eu acho que as ideias para Jacó fazer o que ele fez veio da mãe. Veio de Raquel. Porque a Raquel falava assim: vai lá, pega lá um negócio pro seu pai, e antes do seu irmão chegar... Então, mas acontece o seguinte, porque assim, a Raquel fez isso, por quê? Porque Esaú não era tão responsável, ele era molecote, não tinha responsabilidade. Ele era um caçador, ele trazia a comida para casa. Então por que queriam dar, queriam dar a primogenitura? Porque a mãezinha deles achava que o filho dele, Jacó, era meio viadinho. Não caça, não faz nada. Ai, meu filho, eu tenho que dar amor pra ele. Se dá tudo pro Esaú, só porque ele é um macho alfa, um homem que vai caçar e que faz tudo. E aqui o Jacózinho só fica em casa fazendo comida, parece um gay. Não vai ter nada na vida, então vai lá pegar a bênção do seu irmão antes dele. Foi a mãe. As ideias de Jerico. Por que você acha que a mulher tem tanto poder, na mão dela, que o poder que ela vai usar, se não for submetida ao marido, sabe o que acontece? Ela vai causar uma prostituição, um dano tão grande, que as dores dos últimos tempos é como se fosse a dor de parto de uma mulher. Por quê? Porque o filho é uma metáfora, mas também é o real. O filho que a mulher dos últimos tempos vai parir é o próprio diabo, é o anticristo. As dores de parto é o filho do diabo. Quando fala lá em Apocalipse, a mulher
prostituta, ela que vai causar todo o terror na terra, vai parir um filho, o anticristo, O anticristo. que vai trazer a dor ao mundo. Só que Deus vai vir, e vai acabar. Vai reinar sobre a terra. A gente já sabe o final. Uhum. Só que esse é o poder da mulher. A mulher tem muito poder, mas esse poder da mulher precisa ser submetido ao homem. Porque o homem quem? Cristo. Precisa ser submetido a Cristo. Porque Cristo sabe, tem poder em todas as coisas. E ele é o que vai governar. Mas porque o povo, as pessoas, que é a mulher, o povo é igual à igreja, que é igual ao corpo, que é igual à noiva. Ou seja, o povo é uma mulher. A mulher. A igreja é a mulher. E o povo, ele vai se prostituir, adulterar contra Deus. E desse pecado de adultério, o povo tem poder. Quando o povo tem poder, o que acontece? Dá jamé, porque o povo não sabe o que está fazendo. Porque aí eles corrompem, né? Corrompe tudo. Ixi. Porque o povo tem que... Eita, será que desligou lá? Deixa eu ver. Não, tá gravando ainda, mas já desliga. Deixa eu dar um corte.